Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Boa noite, amados. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Aleluia. Você está feliz? Amém. Glória a Deus. Nós estamos aqui numa noite para celebrarmos, o aniversário da Reforma Protestante. Eu não sei quantos viram lá nas redes sociais, mas foi anunciado que hoje estaríamos reservando esse culto para comemorar, para comentar um pouco sobre esse momento tão importante para a Igreja de Cristo. Amém. E eu sei que quando se fala em história da igreja, ou história de maneira geral, as pessoas geralmente tendem a desconsiderar questões históricas ou questões de informações históricas. Mas sabe, eu queria te incentivar mesmo a você pensar em algo. Imagina um funcionário, uma pessoa que está na verdade participando de um processo seletivo para entrar para uma grande empresa. Imagina, a empresa da sua vida, aquela empresa onde você pode ter uma carreira incrível e ter um futuro promissor e brilhante naquela empresa. Sabe, quando as pessoas vão se candidatar para uma empresa desse nível, principalmente quando é um cargo importante ou um cargo que demanda muita responsabilidade, as pessoas se preparam, e elas se preparam não levando apenas o seu currículo e aquilo que elas sabem ou têm capacidade e habilidade para fazer, ou aquilo que a sua experiência os conduziu a ter a condição de fazer com eficácia, mas geralmente elas também costumam saber ou procurar saber sobre a história da empresa, a história da empresa, as características da empresa, porque aquilo faz parte do processo seletivo que ele vai passar, sabe? Eu quero te dizer que se você deseja fazer parte ativamente e ocupar o lugar que Deus tem para você em seu reino, como Igreja de Cristo sobre essa terra, é importante você conhecer a sua história e a história não de uma empresa, mas desse organismo vivo chamado igreja. Porque a igreja, quando olhamos para esse organismo vivo, nós podemos perceber que ela tem muitos aspectos, ela tem muitas engrenagens, ela tem uma multiforme sabedoria e graça, assim diz as Sagradas Escrituras. Mas sabe que nós podemos enxergar isso não só quando olhamos para a diversidade que existe no meio da igreja, mas quando olhamos também para a linha do tempo. Quando percebemos a linha do tempo, percebemos que Deus está realizando algo, está construindo algo até que chegue o nosso tempo. E para que eu possa entender a minha função nesse tempo, para que eu possa entender melhor a totalidade do que eu tenho para fazer nesse tempo, é importante eu entender essa história. É necessário entender em que fase estou, o que aconteceu e o que me conduziu até aqui. Deixa eu te dizer uma coisa, você está participando de uma corrida de revezamento. Já viu a corrida de revezamento como funciona? Uma pessoa sai correndo com um bastão na mão, e geralmente eu não sou um especialista nessa área, provavelmente tem alguém que vai saber explicar isso melhor, mas eu creio que você vai conseguir entender. Eles correm com um bastão, e geralmente são 4 participantes que formam uma equipe, e eles vão passando o bastão de um para o outro. Mas como é feita essa passagem de bastão? Ela não é feita de qualquer forma. Existe uma faixa da pista que é chamada de fase de aceleração, e aquele atleta, quando ele vai terminar a primeira volta, que ele vai entrar naquela fase de aceleração, preste atenção nisso. O próximo atleta, aquele que vai pegar o bastão, ele precisa no momento certo, dentro daquela faixa de aceleração, dar uma arrancada em velocidade para que aquele outro chegue e eles se encontrem no momento exato em que ele pega aquele bastão e continua dando sequência na corrida. Se ele não pegar dentro daquela faixa, a equipe pode ser desclassificada. Se ele não correr no tempo certo, pode ser que ele vai perder muito tempo depois para começar a acelerar. Se ele pega o bastão para depois começar a correr, ele perde tempo. Então ele precisa no tempo certo. Presta atenção nisso, diga comigo, no tempo certo. Ele precisa dar essa arrancada para que quando o outro chegue no tempo certo, ele pega aquele bastão e ele continue correndo. Deus tem um bastão para te entregar.
Mas para que você possa pegar esse bastão, você precisa entender que momento da corrida nós estamos. E eu quero te dizer, eu creio de todo o meu coração que nós somos o último corredor dessa equipe de revezamento. Eu creio que nós somos o time que vai atravessar a linha de chegada. Eu creio que em breve o Senhor irá nos buscar e nós iremos encontrar com Ele nas nuvens, amém? Mas para que possamos entender essas coisas, é necessário compreendermos os tempos e as estações em que Deus operou sobre a terra. Tem tempos e estações na sua vida. Você está vivendo coisas hoje porque você entende coisas que você já passou e para onde você está indo. Deixa eu te dizer, isso funciona individualmente, mas isso também funciona coletivamente como igreja de Cristo. Amém? Aleluia! E quando falamos de reforma protestante, gosto de falar sobre isso porque eu percebo durante a história que Deus geralmente ele começa grandes projetos com embriões. Talvez você seja um embrião de alguma coisa. Talvez Deus tenha colocado um grande projeto no teu coração e você nem sabe como vai ser ainda. Eu gosto do que o nosso pastor fala, que o propósito é maior que nós mesmos. E o nosso propósito, ele precisa ser tão grande ao ponto de que se a nossa vida acabar, se nós partirmos para o Senhor, aquilo continua. Amém? E talvez Deus está depositando algo no seu coração para você fazer, e talvez nem é você que vai terminar. Nós teríamos incontáveis exemplos para nós darmos a respeito de pessoas que começaram grandes projetos e hoje não estão mais aqui, esses projetos continuam. Para citar o irmão Reagan, que fundou o Centro de Treinamento Bíblico Rema, ou para citar o pastor Bud, o apóstolo Bud Wright, que já partiu para o Senhor, que inaugurou ou fundou o Ministério Verbo da Vida aqui no Brasil e trouxe a visão do Rema para cá. Isso pode parecer uma coisa muito louca, irmãos, mas você faz parte de algo grande. Como dizem alguns ministros, você faz parte de algo maior que a sua parte. E é necessário entender isso. Gosto do exemplo de um rapaz chamado Rupert Bales. Se eu não me engano, esse é o nome dele. Ele é citado no livro do irmão Reagan, Seguindo o Plano de Deus para a Sua Vida, aquele verdinho. É um livro fantástico. Eu recomendo a leitura dele. E esse rapaz, ele foi batizado no Espírito Santo na época que estava estourando os grandes avivamentos nos Estados Unidos. A época ali próximo da Rua Azusa, do avivamento da Rua Azusa e aquela coisa toda. E esse jovem, ele morava num lugar que era um grande descampado, um sítio, um grande terreno, algo desse tipo, uma fazenda. E ele ficava orando sempre que podia no Espírito naquele lugar. E um belo dia ele estava orando, ele estava intercedendo, tinha o hábito de interceder pelos perdidos. E um belo dia o Espírito veio sobre ele e ele declarou: a partir desse lugar vai sair uma obra que vai tocar todo mundo. É interessante porque quando você pesquisa no Google desse rapaz, você não encontra nenhum grande feito sobre a vida dele. Não há nada a não ser a data da sua morte. Mas quando você olha para a história, você percebe que anos depois, aquele foi exatamente o lugar que o irmão Reagan comprou e construiu o campo do Centro de Treinamento Bíblico Rema lá em Tulsa, Oklahoma. Um avivamento que partiu daquele lugar e hoje toca todo mundo, inclusive alcançou as nossas vidas nesse lugar. A nossa vida tem um propósito. Nós temos algo para fazer diante do Senhor, amém? Aleluia. E nós vemos isso na história da igreja. Toda vez que acontece algo, pessoas, quando falamos de reforma protestante, geralmente falamos de Martinho Lutero. Mas sabe, houveram grandes homens que plantaram sementes, entregaram sua própria vida, morreram para que acontecesse essa reforma protestante. Teria John Wycliffe, teria John Hus, muitos outros conhecidos como pré-reformadores. Todos eles participaram de um grande movimento, porque naquele momento a Igreja Apostólica Católica Romana, e eu quero aqui fazer uma observação, o que nós falamos nesse aspecto, não estamos falando contra a Igreja Apostólica Católica Romana hoje. Nós temos diferenças de crenças, certamente, mas quando apontamos algumas coisas não queremos agredir a eles. E por que é importante você entender isso? Não é porque você é evangélico que você é melhor que quem é católico. E aí você pode ter pensado aí agora, mas eles são idólatras. Deixa eu te dizer uma coisa: se você passou o dia inteiro no teu celular, nas redes sociais, e você não tirou um tempo para adorar o Senhor, você é outro idólatra. Você está colocando seu celular no lugar de Jesus. Amém? Hashtag fica a dica. Pronto, falei. Então idolatria tem uma questão muito mais
complexa do que isso, e eu não vou entrar nesse detalhe. É claro, a gente não usa imagem, a gente não tem toda essa coisa, eu não vou entrar nesse pormenor. Eu só preciso fazer essa observação, porque eu creio que uma palavra como essa pode alcançar qualquer pessoa, inclusive os católicos. A gente não vai colocar aqui barreira para ninguém ser alcançado. Mas a Igreja Apostólica Católica Romana naquela época, e em defesa dos católicos, os protestantes também fizeram coisas horríveis e mataram inclusive católicos em nome da suposta fé cristã, amém? Mas, falando de história, nós temos o período da Idade Média ou Idade das Trevas, onde a igreja e o Estado se fundiram, e a Igreja Católica, ela tinha um determinado poder, e ela tinha também um autoritarismo, e eles criaram ou desenvolveram vários conceitos, como por exemplo, era proibido ler a Bíblia. As pessoas não podiam ler a Bíblia, só os ministros e os sacerdotes podiam ler a Bíblia. O culto era feito em latim, uma língua que as pessoas não entendiam, e até hoje ainda tem algumas práticas de culto em latim dentro da Igreja Católica, mas isso é uma questão deles. Mas na época não podia ler a Bíblia, o culto tinha que ser em latim. Você tinha a doutrina da infalibilidade do Papa, ou seja, o Papa é infalível, ele é um representante de Deus na terra, ele inclusive pode definir quem vai para o inferno ou para o céu. A igreja seria infalível, as suas autoridades. Então, esses eram conceitos, e as pessoas que discordavam disso, elas eram torturadas e assassinadas. Isso é história, amigos. E esse era o contexto, era um cenário a nível mundial, podemos falar assim. E as pessoas viviam debaixo desse jugo. Irmãos, que privilégio é vivermos nesse tempo, podendo acessar as Sagradas Escrituras com liberdade. Hoje você facilmente pode ter acesso a trocentas versões da Bíblia. E nós temos que olhar para a história e ser gratos por homens que entregaram a própria vida para que isso acontecesse. Amém? E muitos fizeram isso, mas nós chegamos enfim em Martinho Lutero, que foi um homem, ele era filho de mineiros. Seus pais se dedicaram para investir para que ele pudesse estudar. Então ele foi estudar na faculdade, ele se formou, ele começou a se preparar. Em determinado momento ele entra para um monastério. Martinho Lutero era um homem que ele era dedicado às autoflagelações, às muitas orações diárias, uma série de coisas. Eles tinham uma consciência muito punitiva, né? Eu tenho que me punir para de alguma forma ser merecedor da graça de Deus. Mas a história conta que quanto mais ele se dedicava e se debruçava nessas coisas, mais ele tinha consciência do seu pecado, mais ele tinha consciência da sua injustiça, de que ele era um pecador. É interessante porque quando olhamos para as Sagradas Escrituras, nós vemos a lei no Antigo Testamento, e a Bíblia vai nos ensinar que a lei, ela não conseguia ou não tinha capacidade de justificar ninguém. Nós somos justificados pela fé em Cristo, amém, irmãos? Mas praticamente era isso que essas pessoas faziam. Eles se resumiam a um monte de ritos, dogmas e rituais. Deixa eu te dizer uma coisa, queridos, os rituais, os dogmas, a religiosidade, ela tem o seu lugar, porque nós temos práticas que são saudáveis para a nossa vida. Você pode estar com vontade ou não, mas você entende que é importante congregar e você vem congregar. Isso é uma prática, você desenvolve isso através de disciplina. Mas não é simplesmente o ato de vir aqui que vai resolver, porque você pode vir aqui e ficar com a sua mente em outro lugar e você não receber nada do que é ministrado. É necessário nós entendermos que a nossa comunhão com Deus é no Espírito, amém? É além do que eu posso fazer de trazer o meu corpo aqui e até simplesmente entender algo com o meu intelecto. Então, nessa época, eles estavam numa frieza espiritual muito grande. E Martinho Lutero viu tudo isso. E ele estava profundamente desanimado com a sua vida em relação a Deus, com a sua comunhão em Deus. Ele se achava indigno, ele se achava não merecedor. E a história conta que em um determinado momento, quando ele se sentia dessa forma, ele foi instruído a fazer uma viagem a Roma, aonde estava ali o centro do poder da Igreja Católica da época. E quando ele foi àquele lugar, ele voltou mais decepcionado do que ele foi, porque ele só conseguiu lidar com coisas que não preencheram o abismo e o vazio que ele tinha, porque só Deus podia preencher esse lugar, amém, irmãos? E eu quero até citar para você, nessa época haviam muitas relíquias sagradas espalhadas
né, pela terra, e as pessoas faziam viagens para poder ter contato com essas coisas. Eu sei, queridos, isso pode parecer uma coisa tão distante nos nossos dias, mas acredite você, naquela época as pessoas tinham um monte de coisa sagrada, a areia lá da Terra Santa, aspectos. Eu vou mostrar alguns, vou ler para você alguns que estão citados aqui, que eu separei. No livro História Cristã de Abraão de Almeida, na página 88, cita algumas. Para você ter uma ideia, as pessoas viajavam de um lugar para o outro para chegar perto dessas coisas, porque eles entendiam que isso era uma forma de se aproximar e ter algum contato com Deus. E aí nós vamos perceber alguns itens, por exemplo, do Velho Testamento que estavam em poder da Igreja Católica, e as pessoas viajavam para tocar nessas coisas. A barba de Noé. Irmão, não me pergunta. Amém. Crina da mula de Balaão. Ramo no qual Absalão, quando percebeu que seu pai Davi ficou preso. Lágrima de Jesus quando chorou por Lázaro, que o anjo colheu e entregou para Maria Madalena, que levou para a França. Machado que prendeu Jesus na cruz. 5 gotas do leite de Maria. Você está rindo, irmãos? Essa era a forma das pessoas se aproximarem de Deus naquela época. Como é que eu não vou honrar e entender a história? E eu vou te dizer, ainda hoje, aleluia, glória a Deus. Obrigado, irmão. Ainda hoje nós percebemos pessoas que, para se aproximar de Deus, estão tentando ter contato com algumas coisas que não são exatamente iguais a essa, mas são parecidas. Amém. 3 prepulsos de Jesus, 14 cravos da coroa, pedaço da cruz de Cristo, que os historiadores falam que tinha tanto pedaço da cruz de Cristo espalhado que, se juntasse tudo, dava para fazer o Titanic. 3 exemplares da túnica, 3 lanças. Eles pegavam ossos e restos mortais de pessoas e diziam que era do apóstolo tal, que era do apóstolo tal, que era uma coisa sagrada. Só de Santo André, segundo os historiadores, tinham espalhadas pela Europa 5 cabeças e 17 braços. Alguns pedaços eram mais notáveis, como o pedaço da pedra que Jacó atravessou o mar, pedaço da vara de Arão. Irmão, esse aqui merece uma atenção especial, porque o bordão de Arão, que eles tinham um pedaço, só para você entender, aonde ficava o bordão de Arão? Dentro da Arca da Aliança. E a Arca da Aliança, ela se perdeu próximo do ano 600 antes de Cristo, quando a Babilônia invadiu Jerusalém e destruiu, e até hoje ninguém achou a Arca. Inclusive tem teorias de que Ezequiel ou Jeremias teria escondido a arca e tal. Tem até o filme lá do Indiana Jones, né, que é atrás da arca, aquela coisa toda. Os caras da Igreja Católica, eles eram tão ninja que eles acharam a arca, tiraram o bordão de Arão de dentro da arca e esconderam de novo tão bem que ninguém achou até hoje. Pedaço da janela que o anjo apareceu para saudar Maria. E tem uma revista religiosa que fala sobre um pão da ceia, cabelos de Jesus, cabelos da Virgem Maria e migalhas da ceia. E esse último aqui eu não vou falar não. Vou falar não, é melhor não falar não, né? Fala ou não fala? Pastor, a maioria pediu para falar, vou falar. Eu já ia falar, né? Um dedo do Espírito Santo. Irmão, na boa, você tá rindo, mas essa é a realidade que eles viviam. Essa questão do dedo do Espírito Santo, eu já vi alguns professores de história da igreja ensinando sobre isso. Eu até pesquisei para tentar achar a fonte. Eu achei o dedo de Tomé, né? Achei não, né? Você entendeu, né? Eu pesquisei e achei registros do dedo de Tomé. Tem foto, aquela coisa toda. Por que o dedo de Tomé? Porque Tomé tocou lá no buraco, lá no lado de Jesus, e por isso o dedo de Tomé. Irmãos, que triste realidade eles viviam. Mas sabe de uma coisa? Um homem decidido a encontrar o Senhor, não satisfeito com aquele marasmo, com aquela frieza espiritual, ele acabou lidando com o seguinte texto. Vá comigo para Romanos, no capítulo 1.
Romanos, capítulo 1, versículo 16. Enquanto você vai abrindo, eu queria fazer uma citação aqui. O Senhor sempre trata no meu coração algo que gosto de observar também quando olhamos para a história. Isso aconteceu na vida de Moisés, aconteceu na vida do apóstolo Paulo, nós vamos ver acontecendo aqui na vida de Martinho Lutero e na vida de tantas outras pessoas durante a história. Pessoas que se especializaram, pessoas que cresceram, pessoas que estudaram, se dedicaram e se disciplinaram para aumentar e expandir a sua influência sobre a terra. E por conta disso conseguiram lugares de destaque aonde puderam transmitir a influência da vida de Deus. Sabe, eu me alegro muito de fazer parte de uma igreja que por muitas vezes já escutamos aqui, nós vemos isso no nosso meio, que é uma igreja de especialistas. E eu quero dizer, se você está aqui nos visitando, ou se você tem pouco tempo nessa igreja, eu quero te dizer, se você faz parte desse lugar, ou se você acessa a unção que está nesse lugar, você é chamado para ser um especialista. Eu declaro em nome de Jesus uma porta se abrindo diante de você, da parte do Senhor, para você correr, para você avançar, para você estudar. Eu não sei, pode ser na sua profissão, na sua área de atuação, no outro lugar. Eu não sei se é num concurso que você vai passar, se é uma empresa que você vai abrir. Mas irmãos, Deus te chamou para ser grande no meio dessa geração. Deus te chamou para ser um outdoor, amém? E foi assim na vida de Lutero. Ele foi um homem estudioso, se formou em doutor em teologia, e no momento que estoura essa reforma protestante, ele tinha sob a sua supervisão cerca de 11 monastérios, ou seja, ele era uma autoridade, ele era uma liderança, e por isso foi encontrado um lugar de influência onde ele pôde ser usado por Deus. Sabe, muitas vezes Deus quer nos usar em situações e contextos específicos, mas nós estamos abrindo mão da especialização que Deus propôs para nossas vidas, e por conta disso a gente acaba abrindo mão também da influência que poderemos alcançar sobre a vida de outras pessoas. Deixa eu te dizer, fica ligado nisso. Pode ser que na igreja local você não vá ser um ministro, o seu nome não vai estar no banner, e está tudo bem, irmãos. Primeiro, porque é mais importante seu nome ser conhecido no céu do que aqui na terra. E em segundo lugar, porque independente do que você faz dentro das quatro paredes da igreja, Deus te chamou para ser relevante nessa geração. Deus te chamou para brilhar a luz de Cristo lá fora, amém, irmãos? Aleluia, e foi isso que deu essa possibilidade a Lutero, que encontrou o texto de Romanos, capítulo 1, versículo 16, que diz assim. Eu gostaria de chamar o Ministério de Música para já ir se posicionando. Diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o quê? O poder de Deus para a salvação de todo aquele que passa o dia inteiro orando. É isso que está dizendo aí na sua Bíblia? Daquele que faz muitos jejuns, daquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, nas boas novas da salvação, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Que texto poderoso, irmãos. A gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente não prestar atenção, a gente corre o risco de cair no mesmo lugar que aquela geração da época de Lutero estava. Conheciam a palavra, conheciam as sagradas escrituras, mas aquilo não passava de um conhecimento intelectual que não realizava poder nenhum nas suas vidas. É necessário que em nossos corações exista um desejo, um anseio pela palavra de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, queridos, quando nos reunimos para um culto, para ouvir a palavra, não podemos fazer isso de qualquer forma. Nós temos que ter expectativa em nosso coração. Essa palavra é a verdade, ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz, ela salva, ela cura, ela liberta e ela prospera. E no meio de uma geração que não tinha honra pelas sagradas escrituras, e essa explicação por que faziam o que faziam, um homem encontrou esse texto e de repente ele entendeu. Então não é por passar várias horas orando, não é por ficar ajoelhado não sei quanto tempo lá pagando penitência, não é, sabe, naquela época eles vendiam indulgências. A pessoa comprava a salvação, ela pagava um valor. Havia um missionário da igreja católica chamado John Tetzel, e esse homem, ele tem uma frase conhecida dele, que tão logo uma moeda cai no alforje, tão logo uma alma sai do purgatório. Porque eles acreditavam que a pessoa morria sem comprar a indulgência, ela ia para o purgatório ficar sofrendo, até que alguém fosse lá e pagasse pela alma daquela pessoa para ela ser liberada para o céu. É assim que eles criam.
E quando Lutero olha para esse texto, ele fala: peraí, é pela fé? Peraí, a justiça é pela fé? É pela fé que eu sou justificado em Cristo Jesus? Irmãos, eu creio que nesse momento esse homem nasceu de novo. Só que quando ele nasceu de novo, algo explodiu dentro do coração dele. Eu preciso fazer alguma coisa. Quando você entende, irmãos, a sua posição, quando você entende a sua posição como igreja de Cristo, como representante do reino de Deus nessa terra, você não consegue não fazer alguma coisa. É por isso que você corre para servir na igreja local, é por isso que você corre para falar para as pessoas sobre Jesus, é por isso que você começa a desejar fazer coisas grandes para ofertar no reino, para alcançar pessoas, porque é preciso fazer alguma coisa. E quando ele encontra esse contexto, como eu disse, uma época onde a igreja matava e torturava as pessoas que falavam diferente deles, que falavam o contrário do que eles falavam. Esse homem, ele vai escrever as suas 95 teses e vai pendurar, vai afixar nas portas do castelo de Wittenberg, aonde ele era uma autoridade e aonde a história conta que só naquele castelo tinha mais de 5.000 relíquias. E ele vai pendurar essas teses. E eu quero ler agora com vocês 95 teses de Martinho Lutero. Cadeira. Eu vou ler 3 só, tá bom? 21 diz assim: erram, portanto, os pregadores de indulgências, que afirmam que a pessoa é absolvida de toda a pena e salva pelas indulgências do Papa. 32, serão condenados em eternidade juntamente com seus mestres, aqueles que se julgam seguros da sua salvação através de carta de indulgência. 33, deve-se ter muita cautela com aqueles que dizem serem as indulgências do Papa, aquela inestimável dádiva de Deus, através da qual a pessoa é reconciliada com Deus. Sabe, irmãos, numa época onde ele estava correndo risco de vida, ele pega essas 95 teses e afixa nas portas do castelo de Wittenberg. Só que agora vai começar uma grande revolução, porque isso vai se espalhar. E as pessoas vão começar a entender. Então eu posso ter acesso à palavra? Eu posso ter acesso às escrituras? Não é o que o Papa fala, porque segundo os católicos, até hoje eles creem assim. Como eu disse, nós temos algumas divergências. Eu não estou aqui para falar mal deles, eu estou aqui para pregar segundo aquilo que nós cremos, amém? Eles entendem que quando Jesus fala para Pedro: tu és Pedro, né, ou tu és a pedra, e sobre essa rocha eu vou edificar a minha igreja. Ele estava passando a autoridade de Cristo para Pedro, e Pedro seria agora o próximo Papa, e cada um que ia se sucedendo ia ser o supremo pontífice sobre a terra, representante de Deus. Eles creem assim. Mas quando isso aqui estoura, se diminui o poder do Papa. A igreja católica dá um decreto onde Lutero vai ser excomungado, e uma pessoa excomungada ela não poderia morar, ninguém poderia receber em sua casa. Ele tinha que, era praticamente alguém que era abandonado pela sociedade e obviamente ia ser punido com morte. Mas Lutero pega e queima a bula papal com a ordem do Papa e diz: ei, eu não creio nisso aqui mais não. E quer saber de uma coisa? Não me arrependo. Se eu tivesse 1000 vidas, eu daria todas em favor de Cristo. A palavra é a verdade. E começa-se um grande movimento em toda a Europa, que era o mundo conhecido da época. E agora nós vamos ter a divisão dos católicos e dos protestantes. E se desenvolveu o que ficou conhecido como os 5 solas. Se vocês puderem dedilhando os instrumentos, vocês fiquem à vontade, tá? Conforme a direção do Espírito, aleluia. E nós temos os 5 solas, que quais são? Foi algo que ajudou a fundamentar a base da doutrina da reforma protestante. Sola fide, somente a fé. Sola gratia, somente a graça. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 vai dizer: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Não é porque você é bonzinho, não é porque você é merecedor, não é porque você congrega no Verbo da Vida, na Assembleia de Deus, na Igreja Quadrangular, é porque Ele se entregou na cruz do Calvário. O terceiro, só lhe deu glória, glória somente a Deus.
Romanos 11:36 vai dizer: porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente e amém. Sabe, irmãos, nós vamos honrar os líderes, nós vamos honrar os ministros, nós vamos ter muita honra com aqueles que começaram grandes projetos. Você vai ver nessa igreja, por exemplo, nós honramos aqui a vida do pastor Marcos, nós honramos a vida do pastor Bud, que já partiu para o Senhor, mas glória somente a Deus. Nós estamos cumprindo um princípio da palavra de honrar as autoridades, mas nós adoramos apenas a Deus. Nós não estamos aqui para adorar ministros, nós não estamos aqui para fazer segundo o que alguém fala, mas segundo aquilo que a palavra de Deus diz. E aqui nós temos o quarto, que é sola escritura, somente a escritura. E o quinto, solo Cristo, somente Cristo. O Papa não é o intermediador entre o homem e Deus. O intermediador é Cristo, que se entregou na cruz do Calvário. No Antigo Testamento, Jó estava passando por algumas adversidades e meio perdido, sem saber o que fazer. Em um determinado momento ele vai dizer, olha, Jó capítulo 32, se não me engano, versículo 9. Ele vai dizer, olha, ele é Deus, eu sou homem, eu não tenho como apresentar minha causa diante dele. Quem vai intermediar? Nós não temos um intermediador para fazer a paz entre nós. Jó estava certo. A gente brinca que Jó falou um monte de besteira, né? E Deus até corrige ele de um monte de besteira que ele falou. Mas isso ele estava bem certo, porque não tinha esse intermediador. Mas sabe que na nova aliança, aleluia, nós temos Jesus Cristo, que com o seu braço divino toca em Deus Pai, e com o seu braço humano toca em mim e em você, e é o nosso intercessor, e vive à destra do Pai para interceder pela mim e pela sua vida. Aleluia. Você pode ficar de pé? Irmãos, isso nos deixa um legado importante. Com certeza é fora de questionamento que nós precisamos observar a importância de considerar que é pela fé, é pela graça, de considerar que as Sagradas Escrituras são a principal autoridade sobre a nossa vida, que glória é somente a Deus, Cristo é nosso Senhor. Mas sabe que a história não acaba aí. Isso foi só um início, porque a partir do momento que as pessoas tiveram contato com a palavra começou a ser traduzida para várias línguas e não só mais em latim. As pessoas começaram a ter contato com a palavra e grandes movimentos da parte do Espírito começaram. Em 1727, Conde Zinzendorf, nome diferente, olha para um quadro, vê Jesus crucificado, e naquele momento, pelo Espírito, ele tem uma inspiração e um questionamento sobe à sua mente, que diz: eu fiz isso por você, e o que você está fazendo por mim? Aquele homem movido de um entendimento, eu preciso fazer alguma coisa. Aquele homem, ele começa a orar ao Senhor, recebe pessoas que estavam fugindo de perseguições contra os cristãos naquela época, contra os protestantes, né, ou os evangélicos, feita pelos católicos na época. E eles começam a orar e tem um derramamento de Pentecostes naquele lugar. E dali se ouve falar dos morávios que viajaram por todo mundo, pregando a palavra, curando, andando na unção do Espírito, batizando no Espírito Santo. E dali nós vemos John Wesley, nós vemos grandes avivalistas que vieram pela história, o irmão Smith Wigglesworth, pessoas que transformaram o mundo, curaram, libertaram, livraram pessoas, grandes avivalistas, fizeram grandes feitos. Mas sabe, a história não parou aí, porque no meio de todo esse avivamento houve também muito desequilíbrio. O tempo inteiro a igreja era empurrada para um lado e para o outro. Primeiro era um marasmo e frieza espiritual e era tudo só intelectual.
Agora nós entendemos a palavra e nos abrimos para a palavra. Agora vamos ter contato com as manifestações do Espírito. E aí perde um pouco o prumo. Mas então Deus começa a conectar as coisas e vem realizando movimentos. E aí nós vemos depois grandes ministros que vão vir não só com as manifestações do Espírito, não só com a unção de cura, mas ministros como Kenneth Hagin, como o reverendo Kenyon, que trazem a ministração da palavra ungida e se movem com as movimentações e as manifestações do Espírito. E aqui estamos nós, irmãos, nesse momento da história, para fazer alguma coisa. Eu quero te dizer, talvez você nem se vê tão grande assim, mas sabe que não tem a ver com o tamanho com o qual você se enxerga, mas tem a ver com a forma como Deus te vê. Deus decidiu plantar você aqui, agora, nessa geração, para fazer algo extraordinário. Sabe, em tempos atrás, grandes avivalistas se levantaram, e naquela época se fala, na época da Voz da Cura, que era tão simples pessoas comuns orarem por pessoas enfermas em qualquer lugar e elas serem curadas. Era algo simples, era algo fácil. Não era algo que acontecia de vez em quando na igreja, só através da vida do ministro, e o povo comemorava. Era normal, era comum. Deixa eu te dizer, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós não cremos em um livro de história que tem uma capa preta. Nós cremos que aquelas são as palavras inspiradas de Deus para mim e para a sua vida, e que elas têm poder para criar aonde não há nada, para transformar, para libertar, para sarar. Esse é um tempo que Deus vai levantar anônimos para incendiar essa geração. Até hoje nós temos muitas diferenças de doutrinas por aí. Há aqueles que são os conhecidos como cessacionistas. Eles creem que os milagres foram apenas para a época dos apóstolos e não são para o nosso tempo. Eu pergunto para você, nós somos cessacionistas? Você é cessacionista? Então para de agir como se fosse. Que adianta você dizer que acredita numa coisa que você não anda à altura para você viver e experimentar? Há um grande movimento do Espírito. Irmão, eu não vim aqui para dar uma palestra, para contar uma história. Eu vim aqui para trazer uma mensagem. Eu creio, se você receber, você vai viver coisas extraordinárias. Começa a orar pelas pessoas que estão chegando com dor perto de você. Começa a crer em milagres. Começa a crer no impossível, porque Deus é um Deus de impossível. Começa a arriscar mais. Começa a entender que nós somos da fé. Ei, um jovem de 16 anos de idade que estava de cama com a doença, que não tinha a menor possibilidade dele sobreviver. Ele não encontrava nem mesmo alguém para orar por ele, para que ele fosse curado, porque quando as pessoas vinham orar, já oravam para Deus o receber na glória. A sua família se muda de um lugar para o outro e é necessário uma ambulância e buscá-lo para fazer a transferência desse jovem. O moço da ambulância diz: você quer passar pela praça para ver a praça? Porque ele já estava há muito tempo acamado, estava no final de ano, e ele disse: quero. Ficou muito grato. O diabo virou para ele e falou: essa é a última vez que você vai ver essa praça. Dê graças à bondade do senhor fulano aí, da ambulância, que está passando pela praça para você ver. O diabo falou para ele, mas algo dentro dele disse: ei, você pode ter o que você diz. Porque se alguém disser a esse monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. E ele disse: diabo, eu vou voltar nessa praça, eu vou vê-la com os meus olhos, porque Jesus disse: eu creio, eu estou falando, vai acontecer. 7 meses se passaram e o diabo dizia: não está acontecendo. Ele dizia: ei, diabo, vai acontecer, eu creio. Ele dizia: pai, se for para eu cair, é porque a tua palavra falhou. Se for para cair, Cristo vai cair junto comigo, mas eu creio, eu não vou cair. E sabe de uma coisa? No final daquele ano, ele estava naquela praça. Ele foi àquele lugar. E ele diz que aquele lugar estava lotado. Ele vai lá no meio daquele lugar
tira o seu Novo Testamento do bolso, com lágrimas nos olhos, sem se importar com o que as pessoas iam dizer ou falar ou pensar. Ele diz: diabo, eu não sei se você sabe ler, mas se você não sabe, está aqui. A Bíblia diz: se alguém disser, não duvidar no seu coração, vai ser feito aquilo que ele diz. É tempo de milagres, é tempo de cura, é tempo de abundância, é tempo de provisão. Creia, creia. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível és, os reinos vêm e vão. Teu nome imutável, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, poderoso és, grandioso, como um trovão, impetuoso, poderoso ele é, que vem ao céu, que vem ao céu. Nós proclamamos: Tu és grandioso, és vitorioso, vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível. Os reinos vêm e vão, os reinos vêm. Teu trono, o teu nome vitorioso. Rossombre de quem de que sou. Rossombre de que. Feche seus olhos. Robrodocondre sirre de querer de. Rossombre quendre sere de que sou. Rotocombro sombre que de que sei. Rossombro do combre sei. Ro, eu não vou fazer apelo para você vir aqui na frente. Robrossou, mas você sabe a pressão que você tem sofrido na sua alma. E o Senhor está derramando agora sobre você. Feche os seus olhos, esquece quem está do seu lado, esquece quem está ao seu redor. Deus está derramando um óleo, um unguento sobre você hoje. A unção que quebra o jugo. Você está sendo livre agora. Se havia mágoa, você precisa soltar isso agora. Solte agora, decida no seu coração. Eu sei, vai ter coisas que você vai ter que fazer depois desse culto, eu entendo isso, mas Deus está te libertando agora. Salmo capítulo 81, a partir do versículo 16, na minha versão adaptada, diz: filho meu, atenta às minhas palavras, ande nos meus mandamentos, e eu de pronto abaterei os teus inimigos, estenderei a minha destra contra os seus adversários, os que me aborrecem serão subjugados, e isso vai durar para sempre. Eu vou te sustentar com trigo mais fino e te saciar com mel que escorre da rocha. Preste atenção nisso. Eu de pronto abaterei os teus inimigos. Não é amanhã, não é daqui uma semana, não é em 2025, é de pronto, imediatamente. Há algo caindo sobre você. Você que vinha sofrendo pressões específicas, a depressão querendo te abraçar, em alguns momentos até questionamento se você deveria viver e se de repente não valeria a pena você sair dessa terra, você morrer de uma vez. Eu quero te dizer, tem um óleo caindo sobre você agora.
esquece quem está do seu lado, as pessoas não estão preocupadas com você. E se a mágoa, a impenitência, abandona isso. Abandona isso. Porque isso é a corrente que o diabo está tentando colocar em você. O diabo está tentando colocar uma algema em você. Essa algema se chama impenitência, falta de perdão. Mas é a sua opção. Está aberta. Você decide tirar e romper com isso agora, em nome de Jesus. Eu quero declarar a você que chegou aqui com qualquer tipo de dor, seja livre agora em nome de Jesus. A unção alcançando o seu corpo. Se você estava com qualquer tipo de dor, você pode procurar agora. Você está sarado. Sarado em nome do Senhor Jesus Cristo. Rosombre de quendere de que sorodoco. Robodocombro sobre de que braço. Rotocombro sobre de que. Mas por que, Deus? Por que toda essa pressão? Por que é tão difícil? Ei, filho, deixa eu te dizer. Olhe para a história e aprenda. Em todos os momentos de maiores pressões é onde houve maior glória sobre a igreja. Quer um homem fraco, dele facilidade. Quer um homem forte, dele dificuldade. Se está chegando, você é capaz de vencer. A minha graça te basta. Abra a sua boca e declare a minha palavra. Não foram os gigantes, como diria o irmão Reagan, não foram os gigantes que impediram Israel de entrar na terra prometida. Não são grandes coisas que estão impedindo os filhos de Deus de alcançarem as suas promessas. É o seu jeito de pensar errado, crer errado e falar errado. Começa a entregar o seu tempo para o Senhor. Você está gastando tanta energia se questionando se deve ou não dar o dízimo. Isso é só um sintoma da prioridade que Deus tem ou não no seu coração. E eu nem estou falando sobre dízimo, presta atenção no teu tempo. Entrega as primícias a quem é de direito. Coloca a maior parte a quem é de direito. Para algumas pessoas você vai precisar decidir romper, entender o lugar que Deus está te chamando para alcançar. Quer saber de uma coisa? Um filho do mundo e das trevas muitas vezes consegue enxergar que ele precisa abrir mão de estar em festas e em momentos de diversão para se trancar dentro de um quarto e se preparar para um concurso público. Porque você, como filho de Deus, ainda não entendeu que chegou o tempo de você abrir mão do tempo que você está gastando em lugares que não vão te levar a nada para alcançar o lugar que Deus tem para você. Você não vai chegar no lugar que Deus tem se não houver comprometimento. Deus está disposto a fazer a parte dele, mas você precisa estar disposto a fazer a sua. Como o reverendo Jerry Savelle diria, o pular pertence a você, o atravessar a parede pertence ao Senhor. Mas se você correr e pular, Deus vai fazer você atravessar muralhas. Esse é o tempo. Obrigado, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.